Olá, caros telespectadores. Estamos com vocês mais uma vez para o programa O Homem Universal. Todas as semanas nós estamos aqui para trazermos a vocês o que tem de mais moderno, melhor, as últimas descobertas no campo da psicossociopatologia, melhor dizendo, da psicanálise integral. Essa ciência foi criada, é elaborada e mantida e renovada pelo psicanalista Norberto Kepp, que está com vocês aqui todas as semanas. Ultimamente nós vimos tratando a respeito da importância do agir no bem, o ato puro, a ação boa, a bondade, para termos saúde no sentido físico e psíquico. Quem dirá mais, no sentido social, econômico, que tem tanta necessidade de modificação, de mudança, de uma justiça maior. Porque sem bondade não pode haver justiça, mas sem bondade também não é possível nós termos bem-estar, saúde, felicidade, ânimo, disposição, motivação para a vida, para o trabalho, para os relacionamentos. É como uma nova dimensão que o ser humano entra se ele se conscientiza da necessidade dele ser bom. Mas não ser bom somente nos seus sentimentos, nas suas ideias, nos seus ideais. Um dia vou fazer isso, um dia eu vou realizar aquilo. Não, ser bom todos os dias, todos os momentos, a todos os instantes da nossa vida, procurarmos nos vigiar, porque a nossa tendência espontânea não é bem para a bondade. Embora a nossa natureza, na nossa origem, nós tenhamos uma estrutura boa, bela e verdadeira, que nos é aquinhoada pelo nosso Criador mesmo, mas na prática a nossa vontade está invertida. Nós vivemos de pernas para cima, a nossa sociedade é toda invertida, nós somos egoístas, o ser humano age de uma forma muito maldosa. Vocês querem um exemplo? Boa noite, Dr. Kepp. Boa noite. O senhor quer um exemplo, por exemplo? Porque é muito mais fácil a gente dizer no que uma pessoa é maldosa, um ato de maldade, do que como é ser bom, como é ser bondoso. Dá um exemplo. E às vezes é surpreendente. Por exemplo, nós estávamos conversando esse fim de semana, a respeito de atos de bondade e atos de maldade. A insinceridade é um ato de maldade. Nós estávamos assistindo a um filme de um casal que estava se divorciando e a esposa tinha arranjado um outro interesse afetivo, tinha arranjado um namorado. E o marido tinha uma atitude de fingimento, de dissimulação, de hipocrisia, e fingia que não sabia de nada e planejava a sua vingança. Então o ser humano acha que a vingança muitas vezes é fazer justiça, é uma coisa boa. E no entanto a gente vê que todo ato de dissimulação, de hipocrisia, é uma maldade. A pessoa não ser sincera. Para vocês analisarem aí como o ser humano estraga o bem. Veja lá em cima. O número 1, nós notamos que, por exemplo, aqui em São Paulo, poucas pessoas cuidam das próprias calçadas. Então, quando você anda pelas calçadas, elas estão quebradas, sujas, sem efeitos, põe o número 2, olha lá. Então, número 2, a questão dos jardins, Tem essas firmas milionárias em frente aos jardins, mesmo aqui na marginal do Rio Pinheiros, tem firmas que poderiam até descontar no imposto sobre a renda para fazer uma visão mais bonita para eles, mesmo para cuidar do Rio Pinheiros. Eles têm um lucro tão formidável, eles ganham tão bem, o povo, às vezes é sacrificado para essas firmas ganharem dinheiro que sobra para todos eles. No entanto, eles não cuidam das ruas que eles têm em frente, ou dos jardins que eles moram, ou que tem as firmas dele. E estabelece até um ambiente ruim para os seus funcionários trabalharem, afastando até os clientes, quer dizer, causando prejuízo. Então, essa é uma atitude de estragar o bem. Põe o número 3 lá. Olha lá. Eu pus até o nome, Não cuida das marginais do Pinheiro e Tietê. O mau cheiro que tem, sem jardim, sem enfeite.
Depois o número 4, não cuida da própria casa. Pode notar que, mesmo aqui na Zona Sul, em que as famílias são mais abonadas, elas não pintam as casas em geral, né? Não cuidam como deveria cuidar. Põe o número 4. Olha lá, veja o número B, no número 4. Às vezes não tem o conforto que as casas deveriam ter, não tem uma aparência boa, então tem uma aparência ruim. Dr. Kepp, posso dar um exemplo aqui? A questão das pessoas que alugam as casas. Eles usam as casas até o sabugo, como se diz. Exploram, não pintam, não conservam e quando deixam o imóvel, além de não pagar as parcelas, ainda largam tudo destruído. E muitas vezes não é porque a pessoa não tenha condições econômicas de fazer isso. Isso é por maldade. Mas, Cláudio, às vezes a pessoa é proprietária da casa e não cuida. Exatamente, não quer gastar dinheiro para cuidar da própria casa. Aí, em quinto lugar, não cuida da própria aparência, né? Não cuida do vestuário, do comportamento, da linguagem. Não engraxa os sapatos. Isso é um ato de maldade, é um ato de poluição, de corrupção. Dr. Kepp, o senhor sabe que eu acho que o ser humano tem uma mania, e o brasileiro é muito assim. O ser humano tem essa mania de querer ter coisas, comprar carro novo, comprar casa nova, ter filhos muitas vezes e não cuidar. Então, não querer cuidar das próprias coisas é uma maldade. Não querer cuidar dos filhos, da casa, do carro, da firma, do país, da cidade, do bairro. Tudo isso é um ato de maldade, porque ter não é uma bondade, mas cuidar do que se tem é uma bondade. Agora, eu estou falando isso pelo seguinte, porque a ideia da psicanálise, a ideia antiga, né? Da psicanálise freudiana principalmente, é como mostra nesse esquema aqui do iceberg, aí, que o iceberg, né, é uma montanha de gelo que a maior parte está no fundo da água e só aparece lá flor d'água 10%. E o iceberg é muito perigoso para a navegação. Então, essa ideia que deram do ser humano é errônea. Por quê? Porque o ser humano ele não é constituído apenas de elementos inconscientes e perigosos. Então, quando faço psicoterapia, e aí é bom até fazer um comentário muito sério a Freud e esse tipo de psicoterapia que só vê erros e enganos no ser humano. Porque o ser humano não é constituído só de enganos, de maldade. Põe o segundo quadro aí, Bia, que exemplifica bem. Veja lá, vamos dizer, lá embaixo, o inconsciente, isso é o tratamento mais ou menos comum que a humanidade usa. Então, se o indivíduo, por exemplo, tem uma curva lá, né, imitando lá vamos dizer, o inconsciente, onde está escrito enfermidade, que é o mal. Então, se o indivíduo é muito inconsciente, ele tem psicose. Se ele é mais ou menos uma neurose, ou então um indivíduo comum. Então veja lá, do outro lado, se o indivíduo for 90% inconsciente, ele é psicótico, 50% neurótico e 10% normal praticamente. Agora, lá em cima, tem a prática do bem. Então, se o indivíduo, por exemplo, ele tem 90% de prática do bem, ele é um indivíduo genial. 50% é realizador e 10% é indivíduo comum. Então, quero dizer o seguinte, que além do elemento inconsciente, que é a privação ao bem, o elemento muito mais importante na vida do indivíduo é a consciência, que é praticamente o elemento que aparece na pessoa, que se desenvolve quando a pessoa é empenhada em fazer o bem. Portanto, vamos dizer, o inconsciente é quando o indivíduo reprime todo o bem que ele poderia fazer, jogando lá e cria sentimento de culpa para ele, cria insatisfação, tudo.
E se o indivíduo quiser, então, ter um bom resultado no processo de psicoterapia, mesmo fora, né? Se ele frequenta qualquer sociedade aí que tenha a finalidade de desenvolver a pessoa, a igreja e sociedades filantrópicas, etc., ele tem que praticar o bem para ele conseguir crescer. Então, esse elemento de conscientização, de praticar o bem, de procurar, vamos dizer, realizar algo importante para a humanidade, nunca foi cuidado no processo de psicoterapia. E sem esse cuidado, o indivíduo não tem recuperação. Então, Dr. Kepp, o senhor está dizendo que não é suficiente a pessoa se conscientizar ou pensar que ela sabe de algum problema. É muito comum, por exemplo, uma pessoa chegar aqui e dizer assim: eu sei que eu tenho esse problema, eu sei que eu sou agressivo, mas eu não consigo me corrigir. Então, esse saber é um saber só intelectual. Na verdade, como a pessoa nunca tentou mesmo ser boa, ser tolerante, ser afetiva, ela também nunca teve consciência do quanto ela pode ser desagradável na agressão dela, porque senão ela se corrigiria. Então, vamos ver novamente o esquema para os senhores entenderem bem que o anterior, que, por exemplo, sem a prática do bem, o indivíduo não tem possibilidade de se recuperar. Mas isso não é um dado assim que nós colhemos, por exemplo, em aspectos assim de filantropia, da religião, etc. Sem a prática do bem, não existe no indivíduo, vamos dizer, um crescimento da consciência, um crescimento assim da saúde. Sem o indivíduo praticar o bem, ele não tem saúde. Até escrevi, os senhores vão ver no segundo segmento, eu escrevi que o bem em que você vive é aquele que faz. Quer dizer, o indivíduo só pode ter o bem que ele pratica. Se ele não pratica o bem, ele não pode ter o bem e muito menos a saúde. Nós estávamos aqui comentando no nosso intervalo que uma das formas de maior maldade que o ser humano pode ter é ele dedicar o tempo dele ou desperdiçar o seu tempo fazendo coisas para si mesmo. Por exemplo, a gente escuta muitas vezes um artista dizer: eu gosto de tocar para mim mesmo, eu não faço questão de tocar para os outros. Ou então uma pessoa que diz: agora eu vou fazer o bem na minha vida, vou cuidar da minha vida finalmente, vou fazer um curso de culinária, vou fazer um curso de conhecimentos gerais, vou fazer um curso disso, vou ler aquele livro. É uma coisa muito benéfica. Quando a pessoa que só lê, estuda, faz cursos, faz faculdades, diplomas, cursinhos, somente para o seu enriquecimento, para a sua vaidade, para a sua satisfação, ele saber mais. Na verdade, fazer o bem requer absolutamente condição sine qua non que haja um objeto beneficiado desse bem. Que o bem, ele é difusivo. O bem é algo que a pessoa leva para o próximo, para o exterior, para o outro. Precisa ter utilidade, precisa ter necessidade. Então, se nós fazemos um curso, nós temos que fazer um curso que sirva para a nossa profissão, para que nós possamos servir melhor o próximo. Um artista que tenha arte só para si mesmo, que não seja para agradar os outros, para levar beleza para a sociedade. Muitas vezes um cômico que vai levar um pouco de alegria para o seu próximo, ou mesmo o embelezamento de um ambiente, ou um filme bonito. Se a pessoa não faz arte para isso, ele não é artista, ele não está fazendo arte. Porque a condição da arte é colocar a beleza a serviço da bondade. Então, Dr. Kepp, parece que é muito difícil a gente ver seres humanos que estejam praticando a bondade, né? Olha, eu recebi um artigo até de uma professora da Milênia, Sofia, professora que veio da Suécia, e ela trouxe um artigo
em Londres, de um grupo de psicólogos lá da psicologia humanística, e eles fizeram uma pesquisa entre as pessoas para saber essa questão justamente de realizar o bem, questão de sentido da vida. Então, veja bem o resultado qual foi. Nessa pesquisa, uma grande parte, 27%, falou que a vida é para ser desfrutada. Quer dizer, a vida como, assim, desfrutada através de prazeres, né? Orais, anais, e etc. Como a psicanálise mostra, prazeres, assim, genitais. E, em segundo lugar, a pesquisa diz que a vida, então, não tem sentido. E veja bem, quem que deu essa ideia? Sigmund Freud e o Sartre. E, quer dizer, a psicanálise, a psicoterapia, como é praticada, não vê sentido nenhum da vida. É por isso que as pessoas assim que praticam muito essa psicanálise freudiana, psicanálise tradicional, elas se tornam profundamente pessimistas, como foi, por exemplo, o próprio Freud. Depois, em terceiro lugar, eles disseram que a vida era assim uma piada. Bob Dylan e Oscar Wilde. E, finalmente, as pessoas que achavam que a vida tem sentido, que o indivíduo devia ajudar e prestar serviço aos outros, está o Mahatma Gandhi e Albert Einstein. Então, notem que, de um modo geral, o ser humano não sabe ainda o valor de praticar o bem, o valor de uma vida em prol do bem. E eu gostaria de colocar aí uma pesquisa da ONU também, para os senhores verificarem aí. Seria número 3. Notem a parte de cima, que diz o seguinte, que as pessoas drogadas, 80% dessas pessoas foram encarceradas, 82% são desempregadas, 36% e mais têm hepatite C, 82% dessas pessoas têm baixíssima instrução, 36,5% HIV e 52% são alcoólatras. Então, notem que quando uma pessoa tem um vício grave, um defeito grave, como no caso em que é drogada, geralmente tem outros que acompanham. A mesma coisa nós poderíamos dizer dos indivíduos que bebem, né? Os indivíduos que bebem também têm dificuldade em trabalhar, são muitas vezes presos e desempregados, portanto, e têm doenças em grande quantidade. Agora, embaixo, veja lá, ao contrário, os indivíduos éticos, 25% dessas pessoas, veja lá no círculo, né? Que 25% são pessoas de valor, pessoas eruditas, pessoas pacientes, artísticas, equilibradas. E do outro lado, 75%, que é a maior parte da população, é formada por alcoólatras, drogados, fumantes, avarentos, fraudulentos, estelionatários, gatunos, homicidas, suicidas. Quer dizer, 75% da população em geral que tem a humanidade não tem virtude, apenas 25%. Então, o que eu quero dizer é justamente isso, que a humanidade, por causa dessa orientação de laissez-faire, quer dizer, deixar à vontade, a questão de tudo pode, essa questão da liberdade total, olha, isso temos que estar com cara séria agora. Temos que admitir que a psicologia fez um grande desserviço para a humanidade. E essa questão veio da Inglaterra. A Inglaterra trouxe pessoas de enorme valor para o mundo,
Quer dizer, essa cultura anglo-saxônica trouxe muitos valores para o mundo. Mas, em geral, desde William Ockham, que achou que a essência do ser humano era a liberdade, então, na Inglaterra, o ser humano lá transmitiu, inclusive, para os Estados Unidos, essa ideia de que tudo pode, que o indivíduo pode ser livre para fazer qualquer coisa. E não que o indivíduo tem que ser livre para o bem e não para o mal. Porque o que é o mal? É a privação do bem. Então, como o indivíduo pode ser livre para se privar do bem? Então, essa é um tipo de liberdade que ninguém pode ter. Doutor Kepp, acho que a gente tem que chamar as entrevistas. Nosso tempo está correndo. Nós vamos ouvir agora o professor Valdemir Bezerra da Silva. É professor de português da Milênio. Valdemir, na sua opinião, o que você acha dessa descoberta da psicopatologia que o Dr. Kepp fez, da necessidade de fazer o bem para ter saúde? Foi uma descoberta essencial para que o ser humano entrasse em contato com o seu íntimo, com o seu ser, e que ele pudesse também entrar em contato com a realidade divina. E, portanto, com isso ele pudesse realizar algo útil para si e também para a humanidade, de forma coerente, né? E que realmente fizesse alguma coisa em prol do benefício de todos, e não só para a própria pessoa. I think it's very interesting, this question of that you need to do what is good in order to be healthy. Because I come from Sweden, and there I see that we have a very superficial idea of sanity. We think that in order to be healthy, we need to use like antibacterial soap. We think that it's the bacteria that are harming us, and it's not related to our ethics. We don't give enough importance to the ethical behavior. We think that we can do what is good and we can do what is bad, and if we do what is bad, it doesn't matter, it doesn't cause us any harm. And so this is very, very important to understand, that if you help other people, if you do really try to be in good action, you will feel better and you will be healthy. Eu acho que a única saída que a pessoa tem, se ela quiser ter algum equilíbrio psíquico, né, não quiser ter problema orgânico assim, ela tem que fazer o bem. E também para ajudar a salvar o planeta, né, que está numa destruição enorme por causa disso. Porque hoje a pessoa só faz o mal, né? Tudo que ela faz é para prejudicar, né? Então, eu vejo que agora, né, como nós assistimos várias pessoas que nós vemos diariamente, nossos amigos, pessoas com quem nós convivemos, várias pessoas doentes, sofrendo dores. Então, e agora com essa grande descoberta que o Dr. Norberto Kepp fez, eu acho que é uma chance para cada um de nós para ter a sanidade, né? Que um gesto de amor ao próximo vai trazer para nós um grande bem. É uma descoberta da ciência, da psicanálise integral em específico, que vem comprovar as descobertas dos teólogos. Os teólogos há muito tempo já falavam isso, que a pessoa deveria fazer o bem. E agora a ciência está comprovando que isso é verdade. Então a filosofia grega estava certa, que quando dizia que a natureza é boa, então a natureza humana é feita de bem. Então agora nós vemos pela prática que quando a gente se nega a fazer o bem, a pessoa fica doente. E a física também mostra isso, que o núcleo do átomo é energia. Então quer dizer que o centro do universo é uma coisa muito energética, é uma energia do bem. Então quando a pessoa faz o bem, ela entra em sintonia com essa energia. E cresce, tem inteligência, tem saúde. Para mim, eu sinto que essa descoberta de tem que fazer, tem que agir no bem, eu sinto que isso dá um grande entusiasmo, dá uma ferramenta para a pessoa conseguir melhorar e ter mais saúde, porque só mesmo na hora que ela vai começar a agir, vai começar a se contrariar na própria vontade egoísta, se de agir só para si, ou ficar naquela atitude que ela tem, quando ela tenta sair de si, ela vai começar a perceber, por exemplo, uma pessoa que tem problema com álcool, por exemplo, ele pode inclusive falar, tudo bem, eu tenho problema com álcool, bebo demais, sim, verdade. Mas só no momento que ele vai começar a se frustrar e tentar não beber tanto, ele vai começar a perceber realmente que ele tem um problema. Então ele vai conseguir, através da ação, principalmente a ação
para os outros, sair de si mesmo. Então, eu pensei naquela frase que a pessoa é o que faz. E se ela quiser melhorar, ela vai ter que melhorar o que ela faz, principalmente. Todos os exemplos possíveis e imagináveis do que nós e os nossos colegas, os nossos amigos, os nossos telespectadores, inclusive que queiram contribuir, vêm no sentido da realização do bem. E o que seria uma maldade na conduta do ser humano. Porque nós não estamos acostumados, o ser humano não está acostumado a raciocinar nesses termos. É muito comum, por exemplo, na psicologia, como o Dr. Kepp disse, na educação, nas televisões, nos jornais, nas revistas, na literatura, os filhos culparem e acusarem os pais, os professores, os adultos pelos seus problemas. Aliás, essa atitude de acusar o outro é a pior, desculpe essa expressão, é muito popular, mas vale a pena. É a pior praga que pode haver num relacionamento, é um começar a acusar o outro pelos seus problemas. Se você não mudar nisso, se você não mudar naquilo, nosso relacionamento não pode ir adiante. Isso mostra que a pessoa não gosta do outro, que escolheu o outro para quê? Para projetar os seus problemas. Então, a acusação é sempre uma maldade. Agora, a pessoa tolerar os seus problemas e o problema que o outro tem, isso é uma bondade. Se eu quero conviver com uma pessoa e eu escolhi um parceiro ou uma parceira e eu não estou satisfeito com aquela pessoa que eu escolhi, não adianta ficar acusando o outro, o problema foi meu. Então, nós temos que ver muito bem a cada pessoa que nós escolhemos, como nós somos, inclusive, na nossa conduta do dia a dia, porque ninguém é culpado da infelicidade do próximo. E, pelo menos, né, Dr. Kepp? E muitas pessoas, pelo menos 100, né? A questão dos macacos, quando 100 macacos fazem um trabalho, o resto nas outras ilhas acaba fazendo. Então, se 100 pessoas se empenharem em querer fazer o bem, no pensamento já, nas palavras e nas ações principalmente, a começar aqui por São Paulo, né? O Brasil pode ter uma transformação formidável. Então eu queria dizer o seguinte, que todo bem que a pessoa tem, não vem porque ela começa a analisar a vida inconsciente e retira de lá então o bem que poderia haver na vida dela. Que o bem só vem da conduta no momento da pessoa. Então que os erros, os enganos que a pessoa tem, as questões inconscientes, vamos dizer, podem ser vistas, podem ser analisadas, mas em função do bem que a pessoa quer fazer agora ou está fazendo. Isso quer dizer que se a pessoa está fazendo, ela está sendo boa. Isso. Se ela para de fazer o bem, ela já é má. Porque se ela não fizer o bem, Cláudia, ela não vai ter cura. Ela pode ser uma pessoa que cometeu enormes delitos no passado. Como hoje estava atendendo uma cliente muito assim censurada, que não se conformava com o que fez na vida passada. Mas eu falei para ela, se ela fizer agora, começar a fazer esse tipo de bem filantrópico, que as religiões até chamam de caridade, então todo esse passado vai ser coberto por esses bens atuais. A gente pode até dizer, né, se a pessoa é religiosa, que Deus não vai querer saber dos pecados da pessoa. Que vai querer saber se a pessoa, por exemplo, no juízo final, né, se deu comida para os que precisavam, se deu agasalho, se deu bom conselho, se protegeu as pessoas que deveriam ser protegidas. Então, o que é importante é a realização das coisas boas. Se a pessoa conseguir fazer isso, e olha que tem que fazer um esforço fantástico para praticar o bem, porque a humanidade acostumou, pela própria filosofia de vida, os senhores viram aí os dados que nós lemos sobre Bob Dylan, sobre essas pessoas. A
a humanidade costumou querer tirar vantagem um do outro, né? Então a humanidade pensa, conforme a própria filosofia existencialista do Heidegger, que o ser humano nasceu aqui para conseguir tirar o máximo que ele pode para a vida dele. E se ele continua assim, evidentemente o nosso planeta chega rapidamente ao fim, como está chegando. Então agora nós temos que fazer o contrário. E se nós fizermos ao contrário, nós vamos ter uma abundância, inclusive de bens materiais, que nunca a humanidade teve. Quer dizer, em vez de só explorar, só tirar para nós, se a gente colaborar e, ao contrário, produzir, a humanidade vai entrar por um período áureo, por um período de ouro, de realizações incríveis. Então, gostaria de mostrar que o caminho da sanidade nós dividimos em 3 fases. Põe aí, Bia. Veja lá. Que os 3 passos do caminho da sanidade dependem muito da gratidão da pessoa. Lá em cima, lá, gratidão ao ambiente que teve em casa, aos pais, amigos, né, irmãos, e as viagens que teve, brinquedos, divertimentos, etc. Então, a pessoa, se tem gratidão pela infância que teve, se a pessoa se lembra com gratidão, se ela gosta de se lembrar desse período, é sinal que é uma pessoa que veio para o caminho da sanidade. Agora, veja no quadro o que acontece se a pessoa tem gratidão, lá, entusiasmo, né? Então, na escola, ela aprende muito bem. Consegue, na adolescência, ter ideais incríveis. E tem muita amizade e coleguismo, quer dizer, tem uma vida social muito boa na escola. E, em último lugar, aí, veja, na questão da dedicação, ela gosta do trabalho, ela gosta dos amigos, né, colegas, e gosta da vida. Já está dando a ideia, inclusive, que para enfrentar as adversidades da vida, a pessoa precisa ser boa, então. Que a pessoa tem que ter gratidão, quer dizer, tem que gostar realmente da vida. Agora, se ela diz que ela não gosta, que ela é pessimista, ela tem que parar de não gostar e gostar. Tem que forçar. Porque mesmo que ela não goste, aí o mérito da pessoa, né? Ela detesta a vida, detesta isso, detesta aquele. Mas o mérito dela é passar a gostar da vida, gostar desse e gostar daquele. Se ela, por exemplo, tem um amigo, tem um parente que ela detesta, o grande mérito é ela se relacionar bem com esse parente, com esse amigo. Se ela não gosta de um estudo, o grande mérito é ela se dedicar àquele estudo. Se ela não gosta do trabalho, idem. Vamos ver agora, né, a segunda pergunta. Na sua opinião, o que impede o ser humano de fazer o bem? O que impede o ser humano de fazer o bem é a inveja, é a inversão psíquica que ele tem, que aliás todos nós temos, a arrogância, a avareza, a preguiça, a má vontade e todos os males que há no interior de todos os seres humanos e que muitos pensam que não tem, mas tem e bastante. So I think it's a question of fear many times, that we are afraid to see our mistakes, because when we do something good, we will automatically see what kind of errors we make. For example, if I'm about to give an interview or if I'm about to give a lecture, then if I really start to do this action, when I'm in action, then I will see that I made this mistake and I made this mistake, and we are terrified to see our mistakes. Eu acho que é a inversão que a pessoa tem, né? Ela acha que se ela fizer o bem, ela vai estar se prejudicando, né? É aquele egoísmo, a pessoa quer tudo para ela, né? Só pensa nela, né? Ela quer ter o máximo de bens materiais, então ela fica a vida toda atrás disso, né? E esquece do principal, né? Que quer fazer uma coisa boa, né? Então nós queremos só o bem, mas sem fazer o bem. Então eu entendo que esse gosto que nós temos tão egoísta de olhar só para nós, sem querer ver o próximo, e isso não funciona, né? Que nós temos que ver o próximo, aí então ao mesmo tempo nós estamos nos autoajudando. É o que Norberto Kepp descobriu
e chamou de inversão psicológica. Porque quando a teologia falava e fala para as pessoas fazerem o bem, serem boas, a pessoa tem a impressão de que ela está beneficiando o outro. Se eu faço bem para alguém, a outra pessoa é que vai se beneficiar. Isso é uma inversão, porque quem mais se beneficia sou eu mesmo. Quer dizer, quando eu estou pensando num bem e muito mais fazendo, eu já estou dentro daquele bem. Então, quando a pessoa percebe que fazendo bem ela que vai se beneficiar, ela vai desinverter essa ideia e vai conseguir fazer mais o bem. E essa ideia invertida impede que a pessoa se dedique ao bem. E além dessa nossa própria atitude de não querer agir pelo bem, nem para nós mesmos, eu acho que também, porque uma aluna, ela disse ontem, uma aluna aqui na Escola de Línguas Millennium, ela disse ontem que realmente ela acha que são poucas as pessoas que têm a chance de trabalhar com uma coisa que contribui com uma coisa boa para a sociedade. Que ela disse que, na maioria dos casos, a pessoa, com essa estrutura econômica que nós temos hoje em dia, a maior parte das pessoas só trabalham para conseguir dinheiro para sobreviver. E sabem que muitas vezes trabalham numa empresa que polui, uma empresa que talvez só tira vantagem nos outros, manipula, ou estão tentando vender um produto com mentiras, que sabe que o produto não é muito bom, mas e que ela disse que, em geral, muitas pessoas sentem um tipo de dificuldade nesse aspecto. A nossa estrutura social dificulta, nesse sentido, a ação no bem. Cláudia, essa questão de realizar o bem, que nós estamos agora trabalhando, eu noto que é fundamental para que o indivíduo tenha saúde. E não só saúde, mas ele tenha um desenvolvimento, e mesmo as pessoas que queiram ter uma vida melhor, até ganhar melhor, não sendo assim pessoas gatunas, né, que fazem tráfico, essas coisas. Uma pessoa, para ganhar bem, para ter sucesso na vida, ela só consegue isso através do bem que ela fizer ao outro. Então, vamos dizer, se o indivíduo ele é um empresário e ele proteger, por exemplo, as pessoas mais capazes, até incentivo, até dinheiro, né? Coisa assim, o próprio empresário vai ter um crescimento enorme. Então, mas isso não é um dado assim jogado ao acaso. É um dado que nós já temos através de todos esses anos e que prova que o indivíduo só tem o bem que ele faz. Se ele faz 30%, ele tem 30%. Se ele faz 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, bom, 100% não faz, né? Nenhuma pessoa faz isso. Mas se ele fizer 90%, ele vai ter 90% de bens. Então, são essas pessoas geniais, talentosas, essas pessoas que quando passam desta vida para outra, são lembradas como pessoas incríveis que fizeram trabalhos que a humanidade, em séculos, a humanidade vai ser agradecida. Você tem alguma coisa a falar a respeito? Olha, Dr. Kepp, o senhor estava falando a respeito de empresas, de trabalho, né? Pois eu acho que esse exemplo é formidável. Mesmo aquelas pessoas que trabalharam dedicadamente a uma organização. No final dos anos, terminados os anos de serviço daquela empresa, a família dele ou ele mesmo pode achar, mas eu não tive a recompensa que deveria. Mas a pessoa que faz o bem, ela realiza o bem, ele já está compensado, ele, pela saúde, pelo bem-estar, pela própria consciência em paz, não é? E não tem muitas vezes consciência disso. Agora, uma coisa, Dr. Kepp, que eu acho que a gente deveria sugerir aos nossos telespectadores é fazer uma seguinte observação. Quando você vir alguém fazendo alguma coisa, ao invés de pensar que você está apressado, muito ocupado, que você não tem tempo, então procure oferecer-se para ajudar o próximo. Dá uma ajudinha, dá uma mão para alguém que está carregando uma mala, ou que está ali atarefado, atrapalhado com alguma coisa em casa. Às vezes a esposa que está atarefada com os filhos, ou o marido mesmo, né?
Então, sempre procurar ver o outro como alguém a quem você pode servir. Eu acho que isso vai, inclusive, criar um ambiente muito mais fácil de relacionamento, muito mais agradável, né? Então, nós estamos entrando agora no estudo sobre a ressonância. A ressonância é a influência de uma energia, de uma energética de uma pessoa sobre a outra. Então, nós temos essa experiência em ver que a ressonância só se dá no sentido bom. Então, se o indivíduo, quanto mais bem, vamos dizer, ele fizer, mais ele tem força assim dentro da humanidade e nas outras pessoas. Mostra aí, Bia, a questão da ressonância. Estão vendo lá? Positiva, sentimentos, ideias boas. Lá em cima, olha o tamanho da ressonância que influencia sobre as outras pessoas. E notem que uma pessoa sã, por exemplo, uma pessoa de muito entusiasmo, que tem bom humor, conforme Bion falava, que era um famoso psicanalista, essa pessoa tem uma influência incrível na humanidade. Então, voltando lá ao esquema, notem que no aspecto positivo, as pessoas, mesmo que têm uma ressonância menor, ela influencia sobre aquelas outras que estão mais ou menos no mesmo nível. Enquanto que na dissonância, que é uma rejeição à ressonância, a pessoa tem, vamos dizer, uma diminuição do seu campo de ação. Então, para o indivíduo até ter vamos dizer, um desenvolvimento incrível, ele tem que ter uma ressonância que é sempre boa. Agora, eu gostaria de mostrar, além da Cláudia, a ressonância de mais 3 criaturas que estão aqui e que nós agradecemos que elas são muito bonitas, que só esse fato nos dá muita alegria. O que elas têm a dizer sobre isso? Então, eu estava pensando numa questão de um grupo de psicoterapia para crianças que nós fazemos aqui na clínica, né? Onde elas são assim incentivadas nesse sentido da importância de agir no bem, para a vida delas mesmo. Então, elas contaram o seguinte: na escola ocorre muita situação assim, num jogo de bola, uma criança se machucou, começou a sangrar, né, o nariz, assim, machucou o rosto. A reação da maioria é cair na risada, né, gozar da pessoa que está em dificuldade. E uma criança que participa desse nosso grupo, então foi a única que teve a iniciativa de ir lá, pegar essa pessoa ferida, ajudar, né, limpar, cuidar da pessoa, né. E um outro exemplo que elas contam também é mesmo na sala de aula, assim, com dificuldade no aprendizado, que muitas crianças têm. Então, aquela normalmente é deixada de lado, é a burrinha, né, da turma. E uma também teve a iniciativa de como adotar aquela criança com dificuldade para ensiná-la. Leva na casa dela e ensina. Quer dizer, a importância, como a sociedade pode mudar se houver esse incentivo no bem, né? Helena? Então, eu pensei justamente nisso, que a pessoa sente o bem que ela faz, né? Mas como nós somos muito invertidos, temos também muita resistência de fazer aquele bem. Por exemplo, se a gente vai dar uma palestra sobre um assunto importante que pode ajudar as pessoas, eu pelo menos sinto uma enorme resistência. Mas depois, se eu consigo fazer, eu me sinto super bem depois. Mas, na verdade, eu queria ter, assim, até cancelado aquela palestra, né? Então, a gente sente sempre essa resistência de fazer o bem. E a doutora Elisiane? Então, o que eu tenho pensado é que, às vezes, a gente está fazendo uma coisa boa, né? E a gente tem ideia de que está beneficiando só a outra pessoa, né? Geralmente as pessoas falam, eu vou ajudar alguém. Mas, na verdade, você está se ajudando também. Porque cada vez que a gente faz um ato bom, que a gente ajuda uma pessoa, uma coisinha mínima, às vezes, como dar um lugar para uma pessoa sentar, para dar uma passagem no trânsito, o bem-estar que a gente tem é muito grande. Então, isso é uma coisa que as pessoas também acabam não pensando, né? É um bem para a gente. Então, eu gostaria de comentar o seguinte, que geralmente na psicanálise tradicional se fala muito na questão da inveja e principalmente uma ideia muito chauvinista do Freud que transmitiu para os outros analistas, mas eu acho que nessa questão do bem, a mulher tem um papel muito importante porque ela tem sentimentos mais delicados do que o homem. Por exemplo, a mulher, ela é capaz, quando ela é empenhada numa ação boa, de ser muito mais eficiente
E mesmo que a sociedade seja uma sociedade anal que só dá valor ao dinheiro, é muito importante que haja essa transformação e que a mulher dê essa contribuição sua, que vai haver uma rápida mudança na sociedade. Porque a mulher, além de sentimentos mais delicados, né, ela já tem a beleza dela, que se a natureza deu isso para elas, é porque elas estão muito mais próximas, quando elas querem, do bem do que os próprios homens. Então o senhor está sugerindo que a mulher que estraga a sua beleza, ela não está querendo ser boa, né? Não está querendo contribuir para a criação divina. Então, querendo retirar a beleza do mundo. Em geral, elas são empenhadas em ser belas até o fim da vida, né? E agora a beleza vem do interior, viu, Cláudia? Se a pessoa tem sentimentos bons, ela nunca irá ser feia, nunca na vida. Então vamos ver a terceira pergunta. Como resolver esse problema? E como resolver esse problema? Constatar que é realmente patológico, ser humilde bastante para avaliar que é realmente assim e entrar na ação para mudar e se beneficiar com o bem que faz ao próximo, principalmente. Esta é a minha opinião. It's all a question about consciousness, to starting to understand that this question of being good really is important, and it's very important also to have tolerance with your problems and your errors. Eu acho que talvez procurar assim trabalhar ou participar de um trabalho, né, que faça alguma coisa boa, né? Procurar não pensar mal dos outros, né? Se alguém precisar de ajuda, você não nega ajuda, né? Procurar pensamentos, evitar pensamentos negativos, né? E também assim difundir esse trabalho, né, da trilogia assim que ajuda a humanidade, né? Acho que agora nesse momento é cada um pensar como a partir do momento que ele acorda, como ele fazer o momento seguinte dele, né? Num gesto bom, caridoso, piedoso com o próximo. Então ele vai vencer essa vontade que ele tem, egoísta, e ao mesmo tempo está se ajudando. Para resolver essa situação, as pessoas precisam ter consciência desse assunto, principalmente da inversão, de achar que fazer o bem beneficia os outros e não a gente mesmo. E Dr. Kepp, no penúltimo livro dele, A Origem da Sanidade, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é muito difícil, a gente tem muita dificuldade em fazer o bem, nós achamos muito difícil de fazer o bem. Então, conforme a pessoa vai tendo consciência de que isso é bom para a gente, a pessoa vai conseguindo desinverter. Eu acho que tem muitas questões assim, no nosso dia a dia onde nós podemos agir no bem. Por exemplo, sair de si mesmo, um pouco sair dessa questão de só satisfazer a própria vontade e começar a ver o que os outros precisam, agir fora de si, e pôr na prática isso, ver a vantagem que isso dá. Tem muitas coisas no nosso dia a dia onde nós podemos agir no bem, mesmo se a estrutura social não mude de um dia para o outro. Nós podemos, por exemplo, tentar sempre falar a verdade um para o outro, ajudar quando uma pessoa está pedindo, ser gentis com as outras pessoas, tolerantes, preservar a natureza em nossa volta, não fazer intrigas. Tem muitas questões pequenas que eu acho que na hora que as pessoas começam a fazer, eles vão ver a vantagem que é agir no bem um com o outro. Então, Cláudia, o que é importante agora no nosso trabalho essa descoberta que nós fizemos sobre a necessidade de realização, porque o ser humano não é como muitos pensam, que o ser humano é aquilo que ele pensa ou aquilo que ele fala. O ser humano é aquilo que ele faz. Isso porque no trabalho de física que eu fiz, vendo a Rosalind Russell, o que ela descobriu, que no centro da célula, né, no centro do átomo que está no interior da célula do ser humano, tem uma luz intensa e essa luz é essa energia que a gente pode dizer escalar, que faz com que o ser humano faça ou não faça, vamos dizer até, o bem. Então, se o indivíduo aceita, é grato, tem afeto, se o indivíduo está interessado em realizar alguma coisa de bom, essa luz que já tem dentro da célula se manifesta em
todos os órgãos. E de uma tal forma que a pessoa, fazendo esse tipo de análise e esse empenho em realizar o bem, ela vai ter cura da maior parte das moléstias que afligem o ser humano. Por exemplo, dor de cabeça, né? 30% da humanidade, até 40%, tem dor de cabeça quase diariamente. Isso tudo pode ser resolvido se a pessoa se dedicar, por exemplo, a essa questão de realizar o bem. Porque o bem que a pessoa faz é uma descontração e a doença é uma contração. Se a pessoa está com raiva, contraída, com inveja, etc., ela está fazendo doença no interior dela. Ou então, se ela está descontraída, procurando realizar o bem, essa descontração faz resolver de imediato 90% de todas as doenças. Aliás, viu, Cláudia, eu acho que o caminho da humanidade para a sanidade é o caminho de realizar o bem. Se você quer ter saúde, se você quer, inclusive, se conhecer bem, se você quer realizar alguma coisa, e se você quer, ou então, pelo menos, ter uma vida feliz, faça o bem, faça essa experiência. O senhor diz sempre, né, que a palavra é ouro, mas o exemplo arrasta, né? Isso. Então vamos tentar arrastar a humanidade para essa salvação até do planeta Terra. E não tem outra saída. Não tem viu? outra saída. Até lá. Até a próxima semana.